E aí, meu amigo torcedor, minha amiga torcedora, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Espero que estejam muito bem. Conforme prometido, aqui vai uma lista, né, os raios-x de alguns times da temporada, né, os principais aqui de São Paulo, e alguns times que eu peguei, e o Flamengo e o Cruzeiro, foram os times ali, principais times ali da primeira, do topo da tabela, né? Vou ver se esse ano, né, da 2026, eu consiga fazer um raio-x com todos os clubes do Campeonato Brasileiro deste ano, tá? Então vamos começar com ele, né, o nosso Santos, grande Santos de Pelé, antigamente. Vamos lá, Santos, a temporada do Santos 2025 foi uma temporada de muitos altos e baixos, né? Se esperava muito do Santos, principalmente com o retorno do Neymar. Então os principais nomes aí que chegaram para o Santos nessa temporada foi o Neymar, que retornou ao clube, né, após uma longa passagem pelo exterior, veio do Al Hilal, clube que então era o Jorge Jesus, o técnico, que já várias vezes havia falado, comentado que o jogador não estava apto, que o jogador não tinha condições de jogar, até que ele ficou chateado com essa informação. Porém, quando ele veio para o Brasil, ele demonstrou que de fato ele não estava assim, num nível de condição tão alto, tanto que só foram no começo do ano, foram apenas alguns bons jogos, foram, por exemplo, contra a Inter de Limeira, e jogos contra times mais fracos. No restante da temporada, ele teve dificuldades com aí com lesões, mas e assim, o que se esperava muito dele, e acabou que ele não rendeu, tá? Outra contratação grande foi o Luizão, né, o jogador que foi contratado no começo de 2025 pelo Santos até 31 de dezembro de 2028, ou seja, está em contrato ainda, e o Tiquinho Soares, atacante, que chegou com uns reforços ofensivos importantes para o ano. Teve outras contratações também, como Gabriel Veron, David Washington, que foram jogadores que vieram por empréstimo, mas nem sequer terminaram a temporada retornando, tá? Teve o Rolaser também, que veio, acho que ele veio 2024, 2025, veio também para ajudar. Sei que o Santos teve várias contratações para a temporada, mas infelizmente não rendeu. Bom, falar um pouquinho aqui. O Santos na temporada começou no Campeonato Paulista, chegando até as semifinais, sendo eliminado nessa fase pelo seu rival Corinthians, né, que é a grande semifinal com os 4 grandes paulistas, São Paulo contra Palmeiras, Corinthians e Santos. Corinthians venceu o Santos, depois veio a ser campeão nesse mesmo ano. Na Copa do Brasil, o Santos entrou na terceira fase e foi eliminado na terceira fase pelo CRB, após 2 empates 0-0, o jogo foi para os pênaltis e o Santos perdeu a disputa por pênaltis. Até muita gente ficou indignada, muitos não acreditaram que o Santos perdeu aquela partida, né? Porque o CRB é um time, com todo respeito ao CRB, mas é um time bem mais fraco, é um time que, né, uma folha salarial, não tinha jogadores tão fortes assim, e acabou sendo eliminado pelo CRB, tá? E no Campeonato Brasileiro ele ficou em 12º lugar, aí com 47 pontos, tá? Bom, o Santos começou a temporada com Pedro Caixinha como seu técnico, e olha que interessante, Pedro Caixinha, Kleber Xavier e Vovoja, né, que está atualmente aqui no Santos, tá? Tanto o Pedro Caixinha como o Kleber Xavier tiveram o mesmo número de jogos e, por incrível que pareça, tiveram os mesmos resultados. Então, ambos tiveram 17 jogos. Desses 17 jogos foram 6 vitórias, 4 empates e 7 derrotas. É isso? Não, a conta tá errado. Mas foram 17 jogos. 6, 12, 7. Não, tá certo. Tá certo. Então foram 6 vitórias, 4 empates, que daí dá 10, e 7 derrotas. Isso, tá certíssimo. Tá?
com um aproveitamento ali de 43%, né, 41,3% mais ou menos de aproveitamento. Tanto Pedro Caixinha como Kleber Xavier. Pedro Caixinha saiu, César Sampaio assumiu como interino, ficou pouco tempo, logo em seguida o Kleber Xavier entrou, ficou de abril até agosto. Após a saída do Kleber Xavier, o Santos ainda continuou um pouco sem técnico e entrou o Vovoja, onde ele conseguiu aí, onde ele entrou nessa temporada e está atualmente. Tá? Então, no Campeonato Brasileiro, o Santos terminou em 12º lugar, lutando até a última rodada para não ser rebaixado. Tá? O Santos dependia dele, claro, só precisava ganhar. Teve ali um pouco a sorte, né, da combinação de resultados, depois só dependeu dele, onde ele conseguiu as suas vitórias. Tá? Bom, vamos lá. O artilheiro do Santos foi o Guilherme, ele marcou 14 gols. Segundo o goleador foi o Álvaro Borrell, com 9 gols. Tá? Bom, quais são os grandes pontos aí do Santos no decorrer da temporada, tá? O Santos se esperava muito dele, principalmente com o retorno do Neymar. Neymar foi a grande contratação do Santos, foi o grande nome do Santos para a temporada, e acabou não sendo esse jogador. Né? Ele só foi se tornar esse jogador no final da temporada, e eu falo que o Santos saiu da zona de rebaixamento graças ao Neymar, que mudou a sua atitude, mudou o seu pensamento, mudou a sua forma de jogar, porque antes era o Neymar queria que todo mundo jogasse por ele, brigava, era totalmente descontrolado em campo, brigando com o companheiro, brigando com o técnico, brigando com a torcida, brigando com o juiz, totalmente descontrolado o Neymar. E o que se esperava dele era o líder desse time, né? Ele ser o líder, ele ser o cara. Então, o time tá ali mal, é ele chegar e falar, calma, vamos tocar bola, vamos segurar, vamos erguer a cabeça. Olha, tá com dificuldade, não, chamava o jogo, né, o juiz ia, ao invés de ir gritando, levantando o queixo pro juiz, ia com calma, né, calma, quero conversar, não sei, eu acho que não foi falta, o jogador errou, ao invés de ir lá chamar o cara de burro, né, não tô falando que ele disse isso, né, mas ao invés de brigar com o jogador, ir lá e falar, calma, né, calma, abre o olho, né, levanta a cabeça, é o grupo, procura o companheiro, vamos que a gente consegue. Então no final da temporada o Neymar foi esse cara e foi isso que fez o Santos não ser rebaixado novamente, tá? Então, para mim, o Neymar no final da temporada é o Neymar que o Santos esperava, tanto que o Neymar renovou com o Santos até o final de 2026, o Neymar renovou por mais uma temporada com o Santos, também na expectativa, né, de uma Copa do Mundo, né, que esse ano nós teremos a Copa do Mundo, e o Neymar está nessa expectativa de ser convocado. E ele viu que ele mudando essa postura, né, passou por uma cirurgia, está em recuperação, está indo tudo bem, provavelmente vai perder o início, provavelmente não, né, quase que certo que ele perca esse início de Paulista e provavelmente o início do Brasileiro, esse mês de janeiro ele fique fora. Talvez aí ele volte no final de fevereiro para início de março, tá? Mas o Neymar que se espera é esse cara que mudou, que foi líder, que viu que no negócio não é ele fazer um monte de gol, ele fazer drible, é ele ser o cara ali com a experiência, né, de acalmar o time, trazer o time para ele, o time jogar com calma, com serenidade, com tranquilidade, que foi isso que o Santos fez no final da temporada, e é graças a isso que o Santos conseguiu escapar e conseguiu ainda numa posição muito boa, né? Porque 12ª posição para um time que estava na 17ª, brigando ali entre a 17ª e a 16ª posição, ali na zona de rebaixamento, conseguiu se classificar para a Sul-Americana. Então é um feito muito grande do Santos para essa final de temporada, que deve sim ser analisado, que deve sim ser elogiado. Tá? Para a temporada 2026, até o momento, então as principais informações é a renovação do Neymar, que muito se esperava dessa renovação. O Santos conseguiu trazer o Gabriel Barbosa, né, o Gabigol novamente, então o Gabigol volta para o Santos.
Não sei se é uma boa contratação, na minha opinião. Gabigol já deu o que tinha que dar, não é mais aquele jogador, não vale tudo isso que falam dele. Foi um grande jogador, foi na época que estourou no Santos, foi revelado pelo Santos, foi um baita de um jogador, foi para a Europa, não se deu bem na Europa, não foi bem na Europa, voltou, veio para o Flamengo, teve um início, um retorno, né, ali um início no Flamengo muito bom, depois caiu muito de rendimento no Flamengo, foi para o Cruzeiro, também não conseguiu se estabelecer no Cruzeiro, tanto que o Caio Jorge era o titular, ele estava na reserva, e agora vem para o Santos na expectativa de ter mais minutagem de campo. Também é outro que espera uma convocação para a seleção brasileira, mas acho muito difícil, tem outros centroavantes muito melhores, o próprio Gabriel Jesus do Arsenal voltando, eu acho bem melhor do que ele. O próprio Caio Jorge do Cruzeiro, eu acho que é muito mais jogador do que ele, tá melhor, até novo, né, sangue novo, tudo mais. Então não creio aí que o Santos tenha feito um bom negócio de trazer. Posso estar enganado? Claro que posso, ele pode vir para o Santos, ajudar o Santos a fazer muito gols, e bom para o Santos, cara, é ótimo. Mas visando aí as últimas temporadas do Gabriel Barbosa, né, do Gabigol, para mim não é um jogador que valeria assim, o esforço de você trazer. Tá? Outro nome que o Santos anunciou foi o do Rony, do Atlético Mineiro. Esse até acho que ainda tem jogo, não é assim, nossa, um jogador espetacular, maravilhoso, joga muita bola, não acredito nisso, mas é um bom jogador, para o Santos vai ajudar muito, né? O Santos não tem um ponta de velocidade igual o Rony né, apesar dele não ter mais a mesma velocidade, o mesmo vigor físico que ele tinha, mas ainda assim é um bom jogador, um jogador que ainda tem muita linha para queimar. Então acredito aí que esses dois jogadores são os dois jogadores aí que o Santos trouxe, né, para, por enquanto, anunciados, são as principais contratações, além, é claro, da renovação do Neymar. Um ponto preocupante é o Gabriel Brazão, o goleiro do Santos, que o Flamengo está fazendo em conversa, está investindo ali, e provavelmente, né, o Santos não quer vender o jogador, mas se o Flamengo oferecer aí uma boa quantia em dinheiro, é bem capaz do Santos ceder, né, vender o Gabriel Brazão, né, o goleiro, para o Flamengo. O Flamengo que quer um goleiro reserva ali para fazer sombra para o Rossi, né, que foi o goleiro com mais goleiro titular absoluto do Flamengo. O Flamengo não tem ali um reserva. Então essa é a maior preocupação. Provavelmente o Santos vai vender alguns jogadores, isso é normal dos clubes, tá? Aí algumas saídas e entradas para o clube, tá bom? Bom, temporada 2026 para o Santos, ela promete, né? O clube quer aí fazer uma temporada melhor, não passar pelos mesmos problemas que passou nessa temporada, apesar que esse ano eu acho que vai ser complicado para todos os clubes, né, inclusive Palmeiras e Flamengo, que tem uma estrutura muito melhor, que tem condições financeiras melhor, montar elencos. Os elencos vão sofrer muito essa temporada, até porque a CBF adiantou muito o calendário, tanto que agora, dia 12, começa o Paulista, e dia 28 já começa o Campeonato Brasileiro. Então, veja bem, até a Copa do Mundo, os clubes vão participar de estaduais, brasileiro, Copa e as Copas, né? Tanto a Copa do Brasil, Copa Libertadores e Copa Sul-Americana. Então vai estar muito enxuto, vai ser muito jogo um atrás do outro ali, com intervalos de tempo muito pequenos. Pensando aqui na América do Sul, que a logística de transporte é muito complicado, às vezes você ir de um lugar para outro leva leva muito tempo. Então, principalmente os times que estão em competições internacionais, o time tem, por exemplo, o Santos tem que sair daqui de São Paulo, vai para o Chile, do Chile vai lá para o Nordeste, jogar uma Copa do Brasil ou um Campeonato Brasileiro, do Nordeste volta, aí vai para a Argentina, da Argentina vem para São Paulo. Então essa logística vai ser muito complicada para os clubes. Então os clubes vão ter que aí rever os conceitos, vão ter que se virar aí para conseguir minimizar ao máximo o impacto dessas viagens longas aí que os clubes terão
por conta desse adiantamento de agenda que a CBF fez por conta da Copa do Mundo no meio do ano. Beleza? Bom, pessoal, o vídeo hoje é bem curtinho, né? Mais um raio-x aqui falando da temporada. Se esperava muito do Santos, né? O Santos aí decepcionou bastante na sua temporada. Acharam ali no Paulista que o Santos ia dar uma guinada muito boa, não deu, né? Infelizmente foi eliminado pelo Corinthians, que foi até campeão depois, mas depois foi tropeços atrás de tropeços, foi muito ruim o Santos na temporada, né? Copa do Brasil saindo na terceira fase pelo CRB, Campeonato Brasileiro brigando para não cair novamente, quase que o Santos subiu para cair de novo, né? Então se espera que 2026 o Santos se saia melhor, pelo menos, né? Pelo menos aí o Paulista, o Santos espera ser campeão, né? Pelo time que tem. E nos demais torneios ali, pelo menos no brasileiro, ficar na parte de cima da tabela, né? Intermediária, parte de cima, buscando vaga para Libertadores. Beleza, gente? Bom, o vídeo é isso. Muito obrigado para vocês que ficaram até aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixa o seu like, ative as notificações para receber, compartilha o canal com os amigos, nos grupos de WhatsApp, para ajudar o canal aqui a crescer. Beleza, gente? Muito obrigado. É isso, até a próxima e fui!